Tô de volta, mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Espaço aberto para mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Já quero agradecer a honrosa audiência que você, ouvinte e espectador, nos dão diariamente. Na verdade, segunda a sábado, sempre das 7 horas da manhã ao meio-dia. Tanto no rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeiras FM, Complexo Edival Gaia de Comunicação, como em nossa rede social, ao vivo e a cores, no nosso canal no YouTube, Rádio Palmeiras FM 104. Agradecido a vocês, família, programa Embalo Total. Fraude do INSS. Associações pagaram mais de 100 milhões de reais a empresas de consignado. Uma investigação revelou que as associações ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS repassaram mais de 110 milhões a empresas de crédito consignado por serviços considerados irregulares. Os pagamentos ocorreram entre 2022 e 2023 e envolve ao menos 15 entidades representativas de aposentados e pensionistas que firmaram convênios com o INSS para supostamente representar assim os beneficiários. Segundo os dados obtidos, essas entidades funcionaram como intermediárias entre os segurados e empresas privadas que ofereciam empréstimos consignados. O problema está na remuneração bilionária. As empresas receberam comissões que variam de 10% a 30% sobre os contratos fechados, sob a justificativa de consultoria ou então suporte administrativo. O modelo foi considerado ilegal por órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União, TCU, pois fere os princípios da moralidade e da economicidade no serviço público. Além disso, muitas dessas entidades sequer possuem estrutura física ou atuação real em defesa dos assegurados. Eles serviam como fachada para firmar convênios e lucrar com o endividamento dos aposentados e pensionistas, que frequentemente vulneráveis e mal informados sobre os custos envolvidos nas operações de crédito. A Controladoria Geral da União, CGU, e o Ministério Público Federal, MPF, já foram acionados para investigar estes repasses. A atuação das empresas e das entidades também é alvo de inquéritos administrativos no próprio INSS. O caso lança luz sobre o esquema que pode ter afetado milhares de beneficiários da Previdência Social e levantava questionamentos sobre a fragilidade dos controles institucionais e a fiscalização de entidades conveniadas. O Ministério da Previdência ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Mas, quer não, é aquela velha ditada, né? Quanto mais mexe, mais fede, né? Ah, mas foi no governo de fulano. Minha gente, independente, olha a roubalheira, olha o que a gente vem passando todos esses tempos, todos esses anos, viu? Que vergonha, roubo descarado, um atrás do outro, e a gente, como cidadão, é que sofre, é que termina pagando a conta final. Aeroporto de Maceió é o segundo melhor do Brasil na categoria menor porte. A mais recente pesquisa realizada pelo governo federal por meio do Ministério de Portos e Aeroportos aponta uma alta aprovação dos usuários quanto ao nível de satisfação dos serviços dos aeroportos do país. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom, o índice geral de aviação para avaliação ficou em 4,4, consolidando a boa percepção do público em relação à infraestrutura dos terminais brasileiros. A avaliação considera 17 indicadores de desempenho, como acessibilidade, limpeza, check-in, inspeção de segurança, restituição de bagagens, entre outros. O resultado se refere ao período de janeiro a março deste ano. Entre os terminais de menor porte, com até 5 milhões de passageiros, Florianópolis 4,08, Maceió 4,06 e Vitória também com 4,06 obtiveram assim as melhores notas. Dentre os aeroportos com maior movimentação, acima de 10 milhões de passageiros, em 2024, Brasília aparece como líder na categoria de satisfação geral, com nota 4,54, seguido por Congonhas 4,51, Guarulhos 4,49, Galeão 4,31 e Campinas 4,40 também figuram entre os bem mais avaliados. Na faixa intermediária, entre 5 e 10 milhões de passageiros, o aeroporto de Curitiba 4,42, Fortaleza 4,41 e Recife 4,40 se destacaram pelo desempenho positivo.
Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números refletem o compromisso do governo com a população. Resultados da pesquisa mostram que estamos avançando na qualidade dos aeroportos. Estamos trabalhando para garantir uma experiência segura e eficiente para todos os passageiros, assim destacou. Tomé Franca, ele que é secretário nacional de aviação, pontuou que a satisfação dos passageiros comprova os avanços na gestão aeroportuária. O governo federal está empenhado em seguir aprimorando seus serviços para manter os altos padrões de qualidade e conforto nos nossos aeroportos. Estamos garantindo mais conforto e bem-estar também aos usuários, assim ressaltou. Renan Filho defende MDB e republicanos que formem uma federação. O ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, defendeu a formação de uma federação entre o MDB e os republicanos, destacando a importância da união entre partidos com afinidades programáticas para enfrentar os desafios eleitorais de 2026. Segundo ele, os presidentes nacionais das duas siglas, Baleia Rossi, do MDB, e Marcos Pereira, do Republicanos, já iniciaram as conversas sobre o tema. Conversei com o presidente Baleia, que me passava boas notícias acerca de uma federação entre MDB e Republicanos. Desejo muita sorte aos presidentes Baleia e Marcos, e vou ajudar no que for preciso neste diálogo, afirmou Renan em entrevista. O ministro defendeu ainda que, diante de uma configuração nova da política nacional, com a consolidação da federação entre PP e União Brasil, a construção de alianças tornou-se essencial para manter a relevância dos partidos. O partido que não se federar neste momento, não buscar entendimento com siglas que pesam parecido, mesmo com uma diferença ou outra, vai ficar pequeno. E em política, time pequeno joga em outra divisão, pontuou. Renan reforçou que tanto o MDB quanto os republicanos têm papel relevante a cumprir. O MDB não pode deixar de estar na Série A, nem os republicanos. Eles estão em um caminho único e discutir a federação assim é muito importante, afirmou o ministro, fazendo analogia com a principal categoria do futebol brasileiro. A fala do ministro também repercute em Alagoas, onde o Republicanos é liderado por nomes de peso na política local, como o ex-deputado Davi Davino Filho e o deputado estadual Antônio Albuquerque. Ao encerrar, Renan foi enfático: nosso lugar é na Série A. Minha última desta participação, a notícia do esporte. Brasileirão tem 7 treinadores demitidos em 8 rodadas. O Brasileirão de 2025 chega ao final da sua 8ª rodada na noite de hoje, segunda-feira, dia 12, com 7 treinadores demitidos. A tradicional dança das cadeiras de técnicos do futebol brasileiro segue com força máxima e com a média de quase uma demissão por rodada. Santos, Grêmio, Vasco da Gama, Sport, Fluminense, Corinthians e, por último, Juventude foram os times que anunciaram demissões no decorrer deste começo de campeonato brasileiro. A demissão de Fábio Matias, que comandava o Juventude, ocorreu no dia de ontem, domingo, dia 11, que foi a 7ª em 43 dias de competição. Os técnicos que foram demitidos nessas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro: Mano Menezes do Fluminense, na primeira rodada do futebol. Pedro Caixinha do Santos na 3ª rodada. Gustavo Quinteiros do Grêmio na 4ª rodada. Ramon Dias do Corinthians também na 4ª rodada. Fábio Carrilli do Vasco na 6ª rodada. Pepa do Sport na 7ª rodada. E ontem o Fábio Matias do Juventude caiu na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rádio Palmeirense, do Rádio Alagoano. Começando, meu amigo, minha amiga, é qualidade e variedade que você procura? Vem para o lugar certo. Aqui falo da Drogaria LG Farma, os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, que está à sua inteira disposição. Ligou, chegou, tá? 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Para finalizar, falo dos produtos Jatubio. São eles: Chacabe, Polimax,
pomada negra, fique plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, segunda, começa a semana com energia e vitalidade renovadas com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Desta feita, concluo minha participação dentro do programa Embalo Total. Devolvo o som à doutora Lívia Canuto para a continuação do mesmo. Maninha, é com você.